Isso feito, isso posto, vamos prosseguir com o nosso evento, com a apresentação da doutora Maria Tereza Fernandes Piedade. Professora, a palavra é sua. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu vou trazer um recorte um pouquinho diferente, embora no final eu também termine entrando na questão de mudanças climáticas, que é, de certa forma, nosso foco maior nesse momento e nessa segunda fase também do ADAPTA, que é, na verdade, uma continuação da anterior. Espera aí. Desculpem, ainda estou com dificuldade aqui. Então, eu chamei de forma um pouco pretensiosa até, essa apresentação da importância das interações bióticas em áreas úmidas amazônicas. É, obviamente, um tema extremamente amplo. Eu vou abordar alguns aspectos, apenas mais ainda pelo ponto de vista de plantas, que eu acho que é um dos componentes que sem ele os peixes não existiriam. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente, porque o Adalberto puxa sempre a brasa para os peixes dele. Então, eu vou agora trazer alguns componentes que são relevantes e também os riscos que esses componentes vêm sofrendo com a questão das mudanças climáticas e alterações dos ambientes. Eu coloquei a Aline Lopes aqui, que foi minha aluna de mestrado e doutorado, atualmente se encontra no Paraná, e ela foi co-orientadora de boa parte dos trabalhos que eu vou apresentar. Então, eu acho que ela é uma pessoa importante para se encontrar aqui. Então, nós estamos falando das áreas úmidas, o Adalberto falou das tipologias de águas, mas eu acho que é muito importante, e depois, com certeza, o Jochen, na próxima palestra, vai enfatizar esse aspecto. Nós temos cerca de 30% da região amazônica na categoria do que é chamado áreas úmidas pela Convenção de Ramsar e pela natureza desses ambientes. Então, eu acho que isso é de extrema importância para que nós pensemos como ecossistema esses ambientes de áreas úmidas, dos quais as várzeas e igapós, que são os que aqui estão separados como águas pretas e claras, são o que nós chamamos de áreas alagáveis, que ocorrem ao longo dos grandes rios, que estão aqui identificados por Solimões, de águas barrentas, água preta, a cor preta representando os rios de água preta, no caso o Rio Negro, por exemplo, e as águas claras. Então, a diferença de nutrientes desses sistemas também determina flora e fauna distintas entre eles. Então, a similaridade, por exemplo, entre várzea e igapó, que cobrem mais ou menos 750 mil quilômetros quadrados da região, é de 30%, por exemplo, da vegetação arbórea. É mais ou menos a nossa estimativa. Ou seja, são ecossistemas distintos e devem ser estudados e tratados como tal. As áreas alagáveis, principalmente as várzeas, que são aquelas de maior fertilidade ao longo do rio Amazonas e rios barrentos em geral, elas são ricas em espécies animais, plantas, aquáticas e árvores. Então, aqui eu trouxe um recorte das áreas de várzea, onde vocês veem as macrófitas aquáticas em abundância, e também um recorte da floresta alagável. E os fatores abióticos que regulam a distribuição dessas espécies, eles vêm sendo, até certo ponto, bem estudados. É óbvio que isso aqui é um excesso, né? Dizer que estão sendo bem estudados, quando nós temos cerca de 1000 espécies de árvores na várzea e 400, 500 espécies herbáceas nas áreas de várzea, e também tem um percentual razoável nos igapós. Mas, comparativamente com as interações bióticas, das quais eu vou tentar falar alguma coisa, esses estudos até que avançam, que são aqueles ligados ao uso da terra, desmatamento,
fogo e grandes empreendimentos. Nosso grupo mesmo tem algumas informações importantes sobre isso. Então, essas interações bióticas, eu considero que elas ainda podem ser ditas pouco estudadas, especialmente devido à grande complexidade desses ambientes. Então, aqui eu trouxe um clássico esquema do livro, fantástico livro do Esteves, que foi relançado, o livro de Limnologia. E se nós pegarmos um lago clássico, aquele que não é amazônico, porque os lagos aqui, inclusive, são conectados aos sistemas maiores de drenagem, a gente pode facilmente, ou com maior facilidade, identificar cadeias e redes alimentares em níveis tróficos. Então, você tem um produtor, um consumidor, um herbívoro, um consumidor secundário carnívoro, terciário, e assim por diante. Então, a gente teria o que eu chamo aqui de teias alimentares simples. Mas aqui, e vocês podem ver a flutuação, eu acho essa imagem fantástica, porque vocês veem como ao longo do ano a cheia vai se comportando. Então, nós temos um pulso de inundação nessas áreas alagáveis de que eu falei, e esse pulso de inundação faz com que nós tenhamos, na verdade, teias alimentares. Isso aqui foi emprestado um pouquinho, esse tuiuiu aí deve ser do Pantanal, ou ele veio fugido de lá, o esquema é daquela área, mas se aplica de certa forma ao que nós temos por aqui em termos de complexidade. Obviamente essa complexidade no mundo real é muito maior, mas vamos fingir que ela é redutível a esse conjunto de coisas bastante complicadas. E aqui eu sequestrei uma foto do Jochen Schonger, mostrando como essa interação toda se processa num ambiente onde a água vai subir 7 ou mais metros e vai invadir as margens. Então, nós temos uma salada geral de organismos convivendo e coabitando sistemas. Aqui, então, emprestando a figura elaborada por um aluno de doutorado, o Gilvan, que também é do Adapta. Então, nós temos o quê? Um monte de organismos na água que invadem, como eu mostrei naquela árvore, as margens e podem, então, acessar as florestas alagáveis. Mas não só eles, nós temos outros organismos também. Aí, aqui um macaquinho, morcegos, pássaros, enfim, é uma área complexa, e por isso eu volto a insistir que as áreas alagáveis e as áreas úmidas devem ser tratadas como unidades de grande relevância. Então, para estudar essa complexidade toda, no âmbito do Adapta, nós selecionamos alguns componentes, porque era impossível, obviamente, fazer uma abordagem tão macro como é essa realidade que nos cerca. Então, alguns desses estudos envolvem herbáceas nativas e invasoras, macrófitas flutuantes nativas em microcosmos, em competição, e peixes e sementes em áreas alagáveis. Esses são os exemplos que eu estou trazendo aqui, para que nós tenhamos uma reflexão. E mais estudos sobre essas relações ainda, por exemplo, de orquídeas com seus forófitos, as plantas hospedeiras, também são interações de grande complexidade, também vão estar nos painéis. Então, eu convido vocês a assistirem depois, a lerem. Então, isso aqui é o trabalho da Juliette Mano, que defendeu o mestrado e entrou no doutorado na ecologia. E então, a pergunta foi a seguinte: nós temos aqui um processo típico de sucessão na várzea, onde nós começamos com herbáceas bem conhecidas. A mais importante delas é a canarana, Echinoclopolistáquia, mas existem outras aqui que compõem esse processo sucessional, que dá espaço e permite a sucessão para níveis subsequentes da floresta alagável. Então, nossa pergunta foi: o que acontece se essas espécies que começam o processo sucessional forem suprimidas? Então, o trabalho da Juliette visou modelar
o que acontece com essa espécie, com duas espécies de macrófitas-chave aqui desse sistema, e, em contrapartida, verificar o que acontece se forem introduzidas duas macrófitas, duas plantas herbáceas exóticas, que é o que está acontecendo, que são as urocloas, que antigamente era braquiária, agora é urocloa. Então, ela publicou esse trabalho, onde nós fazemos uma pergunta: será que a mudança climática vai favorecer espécies exóticas e em substituição às espécies nativas engenheiras? Então, aqui é um conceito importante, nós consideramos essas espécies como engenheiras, porque elas são aquelas que permitem o acúmulo de sedimentos e os primeiros estágios que propiciam, como eu disse anteriormente, a substituição posterior para as espécies pioneiras arbóreas, e assim a sucessão na várzea, né? Aí, pronto. Então, o que nós encontramos, usando Echinocloa polystache e Paspalum fasciculatum, é que ambas, e isso foi testado com modelagem para vários cenários de mudanças climáticas, e aqui cortou um pedaço, mas acho que vai dar para ver. O que acontece é que Echinocloa polystache e Paspalum fasciculatum, que são as plantas nativas, elas não se beneficiam. E o que vai acontecer nos cenários, principalmente em cenários de mudanças mais extremas, temperaturas e CO2 mais elevados, é que Urocloa, Byzantina e Decumbens, Brisanta e Decumbens, elas se beneficiam e podem substituir essas espécies. Então, eu acho que é muito importante essa reflexão, principalmente em momentos nos quais a gente está tendo muita desagregação de margens de rios, o que tem culminado com assoreamento, entrada de sedimentos, que agora está fazendo com que o pessoal discuta drenagem dos rios da Amazônia. Então, é uma questão importante num contexto maior, porque se você substitui uma planta engenheira por uma que não tem essa propriedade, depois vai dragar, e desde que eu me conheço por gente, eu nasci no ano que foi criado o INPA, então é um ano importante também por isso. E desde que eu me conheço por gente, eles estão drenando o Tietê. Então, é um lembrete importante. Aqui. Bom, então aqui, mostrando no mapa, então os grandes estandes monoespecíficos dessas espécies que retêm sedimentos na vazante do rio vão sofrer perda dessa propriedade de favorecer o estabelecimento das espécies arbóreas dos primeiros estágios. A produção primária dessas plantas, no caso da cana-arana, é 100 toneladas por hectare por ano em peso seco, é mais do que cana-de-açúcar, então é uma planta que então acumula uma quantidade brutal de carbono nos sistemas, e isso vai deixar de entrar na ciclagem de nutrientes e também na ciclagem de carbono da região. Então, as implicações são realmente bastante importantes e preocupantes. Aí, a nossa querida, as autoras dos trabalhos estão aqui. A Stephanie, ainda no PIBIC, que é esta moça aqui, que agora entrou ontem no doutorado de Ecologia, parabéns. Ela fez o mestrado já na Ecologia, mas no PIBIC ainda, ela estudou o que aconteceria usando microcosmos, aqui aquela estrutura que o Adalberto já mostrou tão bem para vocês anteriormente. Ela verificou o que acontece em cenários distintos de mudanças climáticas com as espécies flutuantes, e ela escolheu Eichhornia crassipes e Pistia, que são duas plantas flutuantes comuns na várzea, e testou os efeitos delas individualmente e aos pares, para verificar se as interações entre as duas espécies podem alterar os resultados dentro dessas salas controle, que o Adalberto já mostrou. Então, vocês sabem que as temperaturas vão aumentando em cada uma das salas, assim como
o CO2 também. Bom, então, o que ela avaliou? Ela avaliou a plasticidade fisiológica, a morfológica, sobrevivência, e depois, então, testou se há facilitação, não há nenhuma interação, ou se competição é o que prepondera entre as espécies nessas circunstâncias. O que ela encontrou, afinal, é que a facilitação é mais importante para o sucesso de Eichhornia craspis, ou seja, quando em presença da outra espécie, ela tem uma performance melhor do que Pisistrationes. Ops, desculpem. Ainda não me acostumei. Então, a elevação da concentração de CO2 e temperatura também afetou a morfologia, a fisiologia de Eichhornia, e a Pistia foi mais suscetível às mudanças climáticas. Então, agora passando um pouquinho para os peixes, aqui eu coloquei vários componentes da biota aquática, mas eu acho que é importante aqui um trato digestório de um peixe, de um brícon, com uma semente de nectandra, típica da várzea, e os dentes de Colossoma macropomo, mostrando como eles têm adaptações para poder comer frutos da floresta alagável. A Bianca fez o mestrado e o doutorado com essa temática, e um dos trabalhos que ela fez, esse foi feito na várzea, ela estudou 3 espécies de sardinha e 2 espécies de plantas da várzea, e verificou se a probabilidade de germinação após o trato, a passagem das sementes pelo trato digestório, era modificada ou não. Ou seja, se as sementes, o que a gente esperava e, na verdade, queria realmente, porque é tão fantástico ecologicamente falando, é que a passagem pelo trato digestório do bicho acelerasse a germinação. E isso não aconteceu, aconteceu exatamente o contrário. Foi reduzida a porcentagem de germinação em relação às sementes da natureza. Então, nós pegamos sementes na natureza e do trato digestório. Então, o que aconteceu é que, para uma das espécies, foi até 5 vezes maior a taxa de germinação das espécies da natureza do que aquela do trato digestório. Entretanto, elas estavam vivas, as sementes. E aqui entra uma questão que é muito importante. Enquanto a água desloca as sementes num fluxo unidirecional, ou quase, os peixes, eles se movem em múltiplas direções. Então, como essas plantas produzem muitas sementes, ainda que haja perdas no processo, isso não inviabiliza o papel e a relevância da dispersão para a colonização de novos ambientes. Então, é muito importante que a gente entenda isso, porque todo mundo acha, e a gente gostaria também que fosse um caso de coevolução, mas não foi o que a gente encontrou. Aqui eu não vou discutir muito, porque esses trabalhos, por si sós, eles já dizem o que é o conteúdo. Esses trabalhos são do Gilvan Costa, ele fez o mestrado, esse trabalho resulta do mestrado dele, foi feito na bacia do Atumã, e esse trabalho agora do doutorado ele já fez na várzea. Então, o que ele encontrou é que a efetividade da ictiocoria e da dispersão depende da espécie e do tamanho da espécie. Bom, e aqui nós vimos que também o tamanho da boca do peixe pode parecer uma informação banal, mas não é. Por exemplo, a dispersão na natureza de Astrocarium jauari é muito pequena atualmente, porque não tem peixes suficientemente grandes com boca que possam, por sobrepesca, que possam romper e engolir aquelas sementes. Então, isso pode afetar também o processo de dispersão de algumas espécies. E esse é um dos exemplos que a gente sempre cita,
o jauari, que existem outros estudos. Então, só para mostrar, isso é produto também do Adapta. E, finalmente, eu trago aqui o trabalho da Bianca, aqui do doutorado. Isso foi feito também nas áreas, na bacia do Atumã. Então, ela encontrou 8, colocando malhadeiras e deixando durante o período de águas altas, ela encontrou 8 espécies de peixes que consumiram 1.050 e tantas sementes de 16 espécies de plantas, 4 delas principais. E 95%, na verdade, do consumo de sementes foi da responsabilidade de 4 espécies de plantas, ou seja, são aquelas que mais alimentaram esses peixes. O que a gente fez nesse estudo, diferentemente de outros que nós colocamos as sementes para germinar, e esse é um processo super demorado, às vezes não germina porque a gente não fez uma casa de vegetação adequada, ou o período às vezes pode ser muito longo. Então nós usamos testes de viabilidade de tetrazóleo, que é uma forma de saber se a semente se encontra viável. Isso foi bem bacana. Então, de 797 sementes que foram testadas, 85% estavam viáveis. Isso sementes retiradas do trato digestório. As sementes apresentaram diferentes graus de eficácia na dispersão. Então, aqui a gente tem a efetividade da germinação e da dispersão. Então, a gente vê que algumas espécies têm uma efetividade maior, mas mesmo as que têm uma efetividade menor, podem ter uma contribuição grande, o que significa que assembleias de peixes mais diversas vão ser mais importantes na interação da dispersão de sementes, o que pode favorecer o recrutamento. Ou seja, a simplificação, que eu acho que vai ser abordado mais tarde, da estrutura da ictiofauna, pode também comprometer a estrutura da vegetação. E isso eu acho que é um aspecto bastante importante. De alguma maneira, então, todos esses processos que nós estamos vivenciando agora, eles estão mudando esse pulso de inundação que sincroniza produção de sementes, acesso de peixes, e isso, então, tudo se resume a uma segurança alimentar que é relacionada à segurança hídrica, e essas secas e cheias extremas obviamente, estão comprometendo a funcionalidade desses ecossistemas. Então, tanto as alterações do pulso de inundação, eventos antrópicos ou naturais, vão modificar a zonação de plantas e desestruturar as cadeias alimentares. E isso é bastante preocupante. Nós temos ainda que continuar, o Adalberto já levantou isso. É óbvio que nós estamos ainda arranhando uma mega biodiversidade, nós temos que continuar com os estudos. O elevado número de espécies de plantas e animais e o iminente desses ambientes, no caso, os ambientes alagáveis em geral, e o iminente risco de desagregação requerem estudos e ações multidisciplinares e transversais. Eu espero que aqui também a gente tenha oportunidade de ver algumas interfaces entre nossos estudos, a garantir a integridade. Então, obrigada. Muito obrigado, doutora. Lembrando a todos e todas que nós estamos recebendo perguntas escritas e eu estou aqui aguardando para receber as perguntas que vocês possam ter aos nossos palestrantes. Professora, muito obrigado.